Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é o professor Rinaldo José Barbosa Lima e falar sobre essa disciplina tão importante que é o diagnóstico e intervenção empresarial. Mas agora, o nosso tema de hoje é diagnóstico organizacional, não é isso? E o diagnóstico organizacional, como nós falamos, faz parte da empresa, de qualquer empresa. Então, muitas vezes vocês podem até dizer o seguinte: eu nunca fiz um diagnóstico, para que serve um diagnóstico? Eu já vou lá e já resolvo o que tem que fazer. Mas, na verdade, o diagnóstico está toda a contextualização aonde precisa realmente interferir ou não interferir. Então, dando prosseguimento à nossa aula, aqui que nós temos dentro da contextualização, por que as empresas, então, buscam fazer um diagnóstico? Primeiramente, evolução da gestão da empresa, não é isso? Então, de certa forma, essa evolução é gradativa e ela realmente faz todo sentido quando nós colocamos ali a evolução da gestão. E quando eu falo da gestão, porque a própria tecnologia faz isso acontecer, mesmo a empresa não querendo crescer, né? Ela vai adotar um sistema de gestão em função das necessidades dela. A própria dificuldade financeira faz com que realmente a gente realize diagnóstico com o objetivo do quê? Aumentar as receitas e diminuir as despesas e evitar a inadimplência. Então, qual empresa que não quer isso? Qual empresa que não olha dessa forma? Eu não quero ter inadimplente, eu não quero ter perdas, eu não quero ter excessos com recursos, com custos, e eu quero ter uma rentabilidade, uma receita fabulosa. Essa conta, de certa forma, ela pode até fechar se você tiver uma gestão toda ela voltada para uma avaliação constante da melhoria contínua dos processos. Bom, dando prosseguimento aqui, perda de mercado. É outra situação que leva as empresas a buscar o quê? Um diagnóstico. Por que eu estou perdendo no mercado? O que está acontecendo? Por que minha concorrência está aumentando, né? Se eu perco o mercado é porque aumenta a concorrência. Sem sombra de dúvida. Sempre isso acontece porque a concorrência ela pode ser muito mais avassaladora do que você possa imaginar. Ela pode comprar o seu cliente, oferecendo produtos e serviços com custos bem baixos, e nisso ela vai buscar comprar os seus clientes. Isso que aconteceu com as telecomunicações, não é isso? Oferecendo celulares caríssimos para profissionais trocarem de operadora, fazer a portabilidade. Então, nesse caso, é um exemplo ali que é bem simples, mas é que você percebe aonde a concorrência ela é pesada e acaba abocanhando ali seus clientes, né? Bancos também fazem isso através de investimentos, através de financiamentos de casas próprias, e o próprio consórcio faz isso também. Outra situação que nós podemos colocar também é a necessidade de mudança. A empresa, muitas vezes, ela se pega indo apenas para um lado, tendo uma situação onde ela se sente muito cômoda, porém, ela quer algo mais, ela necessita mudar, ela necessita olhar outros negócios, diversificar seu negócio. E isso faz parte da empresa. E eu posso também querer conhecer melhor essa empresa. Quando eu faço um diagnóstico, eu acabo identificando algumas variáveis que eu não sabia, eu não tinha imaginado que poderia isso ocorrer na empresa onde eu estou atuando, ou onde eu sou dono. Então, é através do diagnóstico que eu começo, então, a identificar gargalos dentro da minha empresa, eu começo a identificar possibilidades de melhorias nos processos, eu consigo identificar pessoas fora da sua área de atividade, que ao invés de ajudar pode estar atrapalhando, mesmo ele querendo ajudar, mas pela sua capacidade, acaba gerando problemas. Tudo isso eu consigo identificar dentro do diagnóstico organizacional. E é muito simples quando nós, de certa forma, olhamos isto com esse prisma. Agora, olhando muito mais
próximo do que seja o diagnóstico organizacional. Que nada mais é, pessoal, o diagnóstico, de uma forma muito rudimentar, o diagnóstico é o ato de você olhar o todo, desde onde começa, onde termina, você avalia o todo para agir pontualmente. Ou seja, você é muito mais assertivo. Quando você avalia o todo, avalia os processos, avalia as engrenagens, as possibilidades, aquilo que poderia dar certo e aquilo que realmente vai dar problema, que você está percebendo isso, mas você, dentro da sua visão holística, uma visão de 180 graus, você consegue olhar o todo e agir pontualmente. Você não vai perder tempo e você vai economizar muito. Diferente daquele que age no estardalhaço, né? Você identifica um problema e sai dando tiro para todo lado. Ou seja, você não foca no seu problema, você não avalia a extensão do problema. E às vezes o problema é muito mais simples do que você possa imaginar. O efeito do problema é enorme, mas a causa dele pode ser algo pequeno. E quando você tem toda essa avaliação do contexto, você tem essa possibilidade de identificar a causa primordial e lá interferir, mudar aquela chavinha e sanar o problema, do que sair dando tiro para todo lado até chegar à causa principal. E de repente você não consegue nem chegar. Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai ter ilusões, porque as pessoas vão achar que o problema vai ser sanado e realmente o problema está lá. Tá bom? Então, o que vem a ser então um diagnóstico organizacional? Vamos lá? Primeiramente, consiste na primeira etapa de um processo de consultoria. Para quem for contratar uma consultoria, independente do que seja, tem como objetivo disponibilizar os dirigentes da empresa informações capazes de oferecer melhorias nos processos organizacionais, aprimorando a gestão de forma a alcançar o desempenho almejado, quanto à eficiência e eficácia da administração e da execução das ações, definindo o plano estratégico. Já está definido dentro do plano estratégico. O diagnóstico organizacional é um raio-x da situação atual da empresa, onde prevalece a observação, a identificação e a análise do problema. Então, quando eu tenho isso em mente, quando eu olho dessa forma, com esse prisma, eu estou identificando possibilidades, eu estou observando, eu estou identificando, eu estou fazendo uma análise disso. Mas para isso eu preciso ter competência, eu preciso ter conhecimento, habilidades para atuar como consultor. E às vezes as pessoas fazem isso pelo âmbito. Não, eu queria ser consultor, então vou fazer essa análise, vou lá. Mas você precisa criar no documento, você precisa gerar informações. E isso nós vamos ver na sua aula de hoje. Na identificação dessas possibilidades, você levantar ou realizar um diagnóstico organizacional. Eu atuei muito tempo como consultor interno dentro da organização. E era uma atividade informal, depois nós vamos ver isso, né? Não tinha dentro da estrutura da organização a atividade de consultoria e nem de auditoria, mas ela existia e era forte e tinha poderes dentro da empresa. É muito interessante porque você cresce muito quando você começa a atuar com consultoria, tá bom? Para isso, então, nós temos o quê? A mudança, né? Quando eu faço uma consultoria, claro que eu tenho uma percepção de um problema e eu tenho a solução para esse problema. Quando há necessidade de mudança organizacional, é importante estabelecer aos líderes um senso de urgência para que as mudanças sejam planejadas. Então, você não vai executar de imediato, você vai fazer uma análise desse problema, administrar se realmente é um fato urgente ou não, e aí então propor às lideranças as mudanças. A mudança, por menor que seja, precisa de uma coalizão administrativa forte, pois quanto mais pessoas forem envolvidas de forma positiva, melhor e mais rápida vai ser o resultado. Então, pessoal, pessoas e processos internos são chaves para a solução do problema. Então vamos lá, uma coisa bem simples, que a gente acha simples, mas a gente sabe que existem umas dificuldades aí. Por quê? Porque o gerente, quando ele diz que vai fazer um diagnóstico em função do problema,
O problema que está dentro da área de responsabilidade dele é fácil ele resolver. Ele não faz nenhum diagnóstico, ele vai lá e muda as pecinhas de acordo com a sua vontade. O importante é que o resultado saia melhor, igual ou melhor, né? Agora, quando você avalia o processo como um todo, você não vai conseguir mexer só numa pecinha de uma área. Tem toda uma engrenagem que você precisa mudar. Você tem que conversar com o gerente de uma outra área que vai ter que abrir mão de alguma uma atividade. Essa atividade vai ser transportada para outra área. Será que esse gerente dessa outra área ele está apto a receber essa atividade? Será que a pessoa vai junto com essa atividade? Olha só, são questões simples, mas nenhum gerente quer intervir com outras pessoas. Ou seja, o gerente ele quer fazer a linha amiga. Ele não quer se indispor com outro gerente. Então, por isso que grande parte das mudanças necessárias dentro de uma organização não são realizadas. Por quê? Porque toda mudança que envolve duas ou mais áreas, duas ou mais gerências, duas ou mais processos, você precisa mudar algumas peças. E como que você vai dar palpite, pitaco na gerência, no processo de outra pessoa de responsabilidade? Então, para você evitar esse tipo de problema, você só vai administrar aquilo que está dentro da sua alçada. Mas o diagnóstico, quando você elabora ele, quando você tem uma pessoa de fora, um consultor, uma pessoa está de fora olhando o problema, ele não está nem aí se é gerente, se é diretoria, aonde vai, ele vai mapear e verificar, avaliar aonde aquela atividade realmente precisa estar naquele momento, tá bom? E aí, então, processo. As mudanças devem envolver processos devidamente mapeados e informados a todos, estímulos à inovação, criatividade, evitando através de entraves burocráticos, motivação dos colaboradores durante processos, liderança versus gerência, preciso realmente focar na liderança, tá bom? E a parte de comunicação, eu tenho que comunicar, avaliar como isso se dá, tá? Para isso, então, o diagnóstico tem um papel principal e objetivo de avaliar a capacidade de maximizar o potencial do capital humano, subsidiar os executivos na tomada de decisão, a partir de uma avaliação minuciosa da organização, que nós falamos agora há pouco, que é o raio-x. O diagnóstico é um conhecimento e determinação de uma doença pela observação dos sintomas, sinal ou sinais, ou mediante exames diversos radiológicos, tá? Então, o diagnóstico, ele é tão necessário para se fazer a intervenção empresarial ou até as mudanças, tá bom? E para isso, então, o diagnóstico empresarial é como uma radiografia computadorizada, nele vão aparecer todas as deficiências, acertos e excessos. A falta de um diagnóstico adequado pode levar a ingerir um medicamento errado, ou seja, um diagnóstico, ele pode realmente trazer, o diagnóstico errado pode trazer consequências indesejadas para a empresa. Por isso que o diagnóstico precisa ser muito bem valorizado e muito bem realizado. Objetivos do diagnóstico. Qual é o objetivo deste diagnóstico, então? Nós já falamos, é dar toda a atenção, avaliar o todo, entender a máquina, entender como as coisas acontecem, para depois, então, agir pontualmente. Mas qual é o objetivo dela, então? Vamos ver? O objetivo do diagnóstico é levantar todas as informações necessárias, né? Você fala, professor, mas qual? Todas as que forem necessárias para você fazer aquela avaliação. E ela que demonstre como anda a empresa e só então sugerir mudanças, alterar processos ou inovar. Avaliar o conjunto de fatores externos, organizacionais e individuais e suas características a fim de identificar distâncias entre o ponto atual, onde você está, onde a empresa está com aquele problema, e o ponto almejado, ou seja, sem o determinado problema.
O consultor deve oferecer uma realidade alinhada aos reais objetivos e às metas que orientam a organização. Então, pessoal, quem faz um diagnóstico, ele pode ser um gerente da área, ele pode ser um funcionário de qualquer área, um funcionário da área de recursos humanos, um funcionário, um colaborador da área de planejamento, ou uma pessoa assessor do presidente, ou você pode contratar essa pessoa de fora, um consultor específico, dependendo da amplitude do tratamento, da complexidade dos processos que serão avaliados, você pode até contratar uma mão de obra específica para isso, tá certo? Mas isso é inevitável, o diagnóstico é importante em qualquer momento. E aí, os principais objetivos, então, é identificar alterações diferentes do que deveria estar. Muitas vezes vai dizer o seguinte, mas como deveria estar se eu não tenho nada planejado? Aí você vai perceber que o planejamento é falho. Tá bom? Se eu tenho essa deficiência na empresa e ela não está sendo detectada em nenhum indicador, opa, ou ela não é tão importante, ou o planejamento estratégico não está tão aderente à situação da empresa. Análise da situação atual, ele vai avaliar isso, sugestões para alterações diversas em função da situação atual e da onde eu quero chegar, propor alternativas e ações a serem tomadas, isso aqui faz parte da consultoria, porém, quando nós falamos a serem tomadas, fica a critério da empresa implementar ou não. O consultor, sendo contratado, sendo fazendo parte da empresa, ele montando a consultoria, avaliando, fazendo um diagnóstico, cabe à empresa implementar as suas sugestões ou não, tá bom? Votamos? Definição de novos projetos, caso a sugestão, caso o diagnóstico realmente pode trazer novos projetos, novos negócios para a empresa, e é mais simples resolver um problema que possui uma causa conhecida. Então, o objetivo realmente é você identificar todos esses fatores antes de tomar qualquer ação. Outros fatores que precisam ser definidos. Primeiro, qual é a abrangência desse diagnóstico? Até onde vai? Por incrível que pareça, quando nós começamos a realizar um diagnóstico organizacional, a gente começa a olhar, nós temos que ter um foco muito específico no problema que nós vamos resolver. Por quê? É costume você começar mexendo em algo e começar a ter ramificações, aparecer outros problemas, e às vezes problemas até mais críticos que aquele, mas foque naquilo que você, ou que aquela diretoria, ou que a empresa te contratou, ou que ela determinou. Foque naquilo. Você pode até descrever outros problemas identificados com aquilo, mas foque no problema que ela determinou. O que acontece? Quando você pega um consultor que tem pouca experiência, ele começa a abrir a sua consultoria, ou seja, parece que não vai ter fim aquela consultoria. Ele começa, uma consultoria entra na outra, uma atividade, um problema. Então, foque naquele problema, certo? Primeiramente. Vamos voltar? Qual a metodologia a ser utilizada? É importante você ter uma metodologia. Possuir conhecimento do ramo de atuação. Então, muitas vezes você pode contratar alguém de fora com conhecimento ou nomear alguém de dentro da empresa que tem essa habilidade, tem esse conhecimento. Possuir capacidade da condução dos trabalhos, é capacidade de conduzir os trabalhos, não impor situação. Ser imparcial na tomada de decisão e também a confidencialidade das informações. Manter essa confidencialidade, ela é muito importante. Outra situação, uma condição para a realização do diagnóstico. A empresa está bem? Existe algum problema? Poderia ser melhor? Quando nós realizamos ou fazemos essa pergunta a um empresário, ele engole seco, porque ele sabe que poderia ser melhor, ele até identifica alguns problemas de gargalos dentro da empresa dele, mas ele tem problemas, por exemplo, como que eu vou trabalhar isso com uma pessoa
muito amigo meu compadre, né? A gente encontra muito disso. Ou seja, é meu genro que está atuando nessa área, como que eu vou falar isso para ele? Então, é costumeiro a gente identificar problemas e problemas pessoais que eu não consigo resolver, mas o diagnóstico aponta, e aponta com firmeza. Outra situação que nós podemos colocar: qual o grau de complexidade dos projetos? Também, a empresa possui plano estratégico? Está sendo cumprido? Aí as intervenções serão rentáveis a curto prazo? Porque muitas vezes o próprio empresário acha que vai ser rentável e rápido. O clima da empresa admite tal intervenção? Deve possuir total apoio da administração. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Se não tiver apoio da administração, nada vai acontecer. E após coletar, validar as informações, elabora-se então um diagnóstico organizacional. O diagnóstico oferece subsídios para implementar ações de correção e a empresa deve estar sempre aberta a mudanças para não ficar inerte, parada no tempo. A empresa precisa ser ágil na tomada de decisão e na implementação das mudanças, mas cabe a ela e somente a ela decidir sobre isso. Você pode levar todas as informações, mas cabe a ela decidir se vai implementar agora, depois ou amanhã, ou não vai implementar. Ferramentas de diagnóstico. E essas ferramentas tão importantes Você sabe o pedreiro? O amigo do pedreiro é a colher de pedreiro, o prumo. Por quê? Porque a régua, porque sem ele o pedreiro não consegue fazer muita coisa, ou seja, vai tudo no olho. Arriscado por melhor que seja, vai sair aquele muro, aquela parede torta. Não vai sair com aquela perfeição. Da mesma forma, você tem ferramentas para auxiliar o diagnóstico, auxiliar o consultor para buscar essas informações. E essas informações estão aonde? Na cabeça das pessoas. Para isso, então, nós utilizamos dessas ferramentas de diagnóstico. Vamos ver a primeira ferramenta, então? Para elaborar um diagnóstico, algumas ferramentas podem ser utilizadas durante o processo de coleta de informações, que é, talvez aqui, o coração do negócio, né? Essas ferramentas ou métodos oferecem credibilidade às informações. Por isso que você vai buscar essas informações. A definição sobre qual ferramenta e método utilizar depende da informação a se obter. Ela é definida pelo consultor responsável pelo diagnóstico. Então, é o consultor que vai determinar que tipo de ferramenta ele vai fazer. Então, por exemplo, nós temos aqui uma, né? Nós temos aqui a entrevistas, questionário, revisão de literatura, vamos ver cada uma dessa aqui, observação pessoal ou evidência objetiva, a própria matriz SWOT, que vocês, sem sombra de dúvida, já viram, e o plano de ação também, tenho certeza que vocês já viram, mas apenas é um complemento nessas ferramentas de diagnóstico organizacional. E ele vai definir como ele vai aplicar, como ele vai, de certa forma, buscar essas informações para fazer parte do seu diagnóstico organizacional, ok? Então, primeiramente, vamos à primeira ferramenta nossa de diagnóstico, a entrevista. A entrevista é uma forma de levantar informações por meio de questionamentos diretos com a pessoa, claro, então não é simples, né? Você levanta, então, todas as informações com as perguntas diretamente com as pessoas. Então, nós temos a entrevista, nós temos o questionário, fácil de aplicação, abrangendo o maior número de pessoas, possibilita o anonimato dos respondentes, evitando constrangimento. Então, eu posso fazer um questionário e, olha, não precisa colocar teu nome, eu manter o anonimato, e tem uma abrangência muito maior, tá bom? Então, pessoal, levanta dados que não estão formalmente definidos na organização, mas que estão no conhecimento pelos funcionários, e principalmente dados históricos que poderão oferecer informações sobre a origem daquele problema. Está na memória das pessoas. E isso faz toda a diferença quando você começa a entrevistar as pessoas, fazer as perguntas, e não é uma nem duas, você vai entrevistar várias pessoas. Então, no diagnóstico, você entrevista um diretor, um gerente e várias pessoas que estão diretamente envolvidas ali com a situação ou com o processo, tá?
Outra situação que nós podemos colocar aqui é a revisão de literatura. É uma análise de todos os procedimentos e normas institucionalizados. Por exemplo, o próprio planejamento estratégico, IT, instruções de trabalho, PQ, procedimento da qualidade, políticas de RH, plano de marketing, relatórios financeiros, receitas, despesas, políticas de comercialização de produtos e também comissionamentos. Tudo que está é regra, é lei, é política, é cumprido, então precisa ser analisado se isso estiver dentro do contexto a ser investigado. Observação pessoal ou evidência é o levantamento detalhado diretamente no ambiente de trabalho executado pelo colaborador. Ou seja, é quando, de certa forma, você identifica a pessoa, faz uma entrevista, eu faço isso, aquilo. Ah, você tem um procedimento? Tem. Então, tem um procedimento que você faz. Legal, eu quero ver você executando essa atividade. Então, olha, utilizei 3 ferramentas daqui para avaliar aquela atividade. Eu quero ver agora se ele executa aquela atividade de acordo com o que está escrito ou de acordo com o que ele falou. Tá bom? Então, tudo isso a gente consegue diagnosticar dentro da avaliação do processo. Dando continuidade aqui, nós temos aqui a matriz SWOT. Ferramenta você deve conhecer, né? Para fazer avaliação de cenários, a situação da organização, seja ela interna ou externa. Então, aqui um exemplo do planejamento estratégico. Ela é muito utilizada para o planejamento estratégico. Você vai avaliar o ambiente externo, pontos fortes, pontos fracos, e o ambiente externo, ameaças e oportunidades. Essa é uma ferramenta que, se eu fosse presidente de uma organização, mas já tivemos na diretoria de algumas empresas aí, a realização de SWOT era praticamente todo o ano. Todo ano nós estávamos lá fazendo uma análise SWOT, avaliando todo o cenário, avaliando a visão dos colaboradores, se eles perceberam a melhoria nos processos, se isso é percebido nos indicadores, porque eu melhorei meu processo, mas informações eu tenho sobre isso? Não, não tenho. Mas por que eu não tenho? Então é importante ou não é importante? Isso é questionado mesmo. Só consigo fazer essa avaliação quando eu executo o quê? Uma análise SWOT, tá bom? Outra situação, para a gente encerrar, criando um ciclo W2H para a organização das ações que devem ser realizadas com a finalidade de sanar deficiências apontadas pela análise e diagnóstico. Então, na verdade, o ciclo W2H é uma ferramenta para você implementar já, né? Neste plano consta todas as ações listadas em ordem cronológica de execução. Então, com prazo, recursos necessários, definidos, não deixando a margem de dúvidas para quem deve ser o executor. Então, está tudo lá descrito nesse plano de ação e quem é os responsáveis pelo plano de ação. Quando eu tenho um responsável, eu tenho um prazo a ser executado, quanto custa. Então, tudo isso ele fecha o diagnóstico. Cabe à empresa implementar ou não. Cabe à diretoria buscar o envolvimento dos demais diretores, envolver toda a empresa e implementar as mudanças ali identificadas ou necessárias para tornar a empresa cada vez mais ágil e mais rentável, também mais competitiva, não é? Então, tem tudo a ver nesse momento, tá bom? Uma resolução, nossa situação, problema número 1, eu quero comentar aqui com vocês, uma situação que eu tenho um pouco mais de prática. Você já trabalhou com alguma ferramenta de gestão aplicando adequadamente a metodologia indicada? Então, olha só, você pode aplicar várias ferramentas, como eu disse a você. Eu quero fazer um diagnóstico, eu quero saber, quando eu faço uma pesquisa de clima organizacional, ele é um diagnóstico? Olha só que pergunta legal, hein? Quando eu faço uma pesquisa de clima organizacional, é um diagnóstico? Sim, é um diagnóstico. E eu posso lá colocar uma entrevista, que é o mais difícil, né? Porque
Se você coloca uma entrevista de clima, você não vai colocar uma entrevista, vai? Não. Qual a ferramenta? Questionário. Então você vai fazer um questionário. Hoje você tem questionário via web, você manda para todos os funcionários, ele vai lá, senta na cadeirinha, responde, não põe o nome dele, só põe a área dele, pronto. Foi. E ele participou da pesquisa. Ou você põe para o papel mesmo, tudo certinho lá. O que acontece? Você vai identificar alguns problemas na sua estrutura, você vai identificar algumas situações na sua pesquisa de clima. Agora, não adianta nada você fazer uma pesquisa de clima e não ter ações. Ações aonde você pode colocar lá e dizer o seguinte, olha, precisamos, de certa forma, sanar esse problema. Preciso colocar ali um ponto final nesse problema que as pessoas estão percebendo e elas não estão satisfeitas com isso. Então, são problemas que nós precisamos sanar, eu identifiquei, e aí eu preciso fazer o quê? Eu posso agora, as pesquisas de climas que acontecem agora, você sabe como? Eles colocam o questionário, depois pega aquelas informações, tabula aquelas informações, e aí faz o quê? Uma entrevista com várias pessoas de áreas diferentes. Ou seja, com 10, 12 pessoas no máximo, um consultor, com 10, 12 pessoas de diversas áreas, e aí ele vai botar algumas situações ali. Por quê? Porque imagina se a empresa está passando por uma situação difícil e todo mundo coloca como insatisfeito, muito insatisfeito. Então ele quer saber por que todo mundo está achando isso muito insatisfeito, o que está acontecendo, né? Então o que vai acontecer? Ele vai aprimorar aquilo que está no questionário, dentro com a entrevista. Ou seja, as pessoas não precisam falar nome, não precisam se apresentar, mas ela vai falar, olha, está acontecendo isso, 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 por isso que nós pensamos dessa forma. E é bom, porque o consultor vai dizer o seguinte, se a empresa está tomando esse tipo de atitude, realmente vai interferir no clima organizacional. De fato. Tem alguns exemplos, por exemplo, né, que você interfere diretamente num clima, na cultura da empresa, né? Você tem lá um projeto, pessoas trabalhando num projeto, fica lá 6 meses trabalhando num projeto, acabou o projeto e sempre pega aquelas pessoas chaves dentro da empresa, aquelas pessoas que são líderes da empresa, acabou o projeto, vou lá, demito 2 pessoas. O clima da empresa desaba, porque, poxa, se ele fez parte do projeto, estava à frente do projeto, acabou o projeto, mandou aquele funcionário embora, que era um funcionário de carreira. Ele saiu da atividade dele para atuar lá nesse projeto, só que quando ele voltou, tinha alguém no lugar dele, e aí então ele perdeu a função dele, mandou ele embora. O que acontece? O clima desaba. As pessoas, quando tiver um outro projeto, ninguém quer fazer parte desse projeto. Então a empresa ela interferiu tanto no clima como na cultura da organização. Olha só que complicado, quando a empresa não pensa nessas coisas. O exemplo, ela deu um aumento salarial para algumas coordenações, algumas gerências e outras não. Não sei qual que é o critério que ela teve, né? E aí as pessoas, os outros colaboradores ficaram sabendo e ficaram insatisfeitos. Isso pode acontecer. É difícil? Não, não é difícil. Outra situação, tinha um cargo lá de gerente, coordenação, e quem foi promovido? Amigo do diretor, amigo do gerente. Desmotiva todo mundo. Uma pessoa que não tinha competência nenhuma, porque às vezes ele pode ter uma competência, eu sou amigo do presidente, eu sou amigo, mas eu sou uma pessoa com muita influência, tenho muita capacidade, tá bom? Para assumir esse cargo. Perfeito. Mas se não tiver essa capacidade, se não tiver isso, realmente vai ficar muito difícil você convencer as pessoas que for a melhor atitude. E você complica, você faz com que o clima da empresa realmente entre numa crise. E aí o que acontece? Se eu for fazer um diagnóstico organizacional, imagine você fazendo uma pesquisa, avaliando o processo com pessoas insatisfeitas. Será que o resultado vai ser interessante? Será que realmente o resultado vai ser fidedigno àquilo que realmente nós estamos buscando? Talvez não. Por isso que realmente nós temos que entender qual é o momento de se fazer um diagnóstico organizacional, mesmo sendo uma pesquisa de clima organizacional. Tá bom?
Temos um momento de pergunta aqui, pessoal. Por favor, mande aqui as suas perguntas, indagações, perguntas. Professor, eu concordo com isso. Professor, eu não concordo, eu nunca fiz isso. Por que isso? Não tem problema. Mande a sua pergunta que eu quero responder aqui ao vivo com vocês e compartilhar com todos, tá certo? Volto daqui a pouquinho. Momento de pergunta aqui. Professor, pessoal de Minas Gerais, um abraço a todos vocês aí, tá certo? Professor, entendemos aqui que para se fazer um diagnóstico da organização, é necessário que será já ter um parâmetro para que se fazer uma comparação, para que se faça uma comparação. Isto é, temos prontos e em mãos o planejamento estratégico, o plano de ação, metas e objetivos previamente definidos. Aí sim, usar das ferramentas necessárias para se fazer um diagnóstico que possa nos dar situação atual e comparar com anteriormente. Planejado e é mesmo assim? É isso mesmo, tá? Só que você tendo um planejamento estratégico, você tem que ter uma rotina de acompanhamento das metas e daquilo que você daquilo que foi planejado dentro do planejamento estratégico, tá? Você tendo essa rotina de acompanhamento, você vai avaliar aonde estão as distorções e o que é preciso ser feito, tá certo? E aí, de repente, não é essas ferramentas que nós falamos agora, mas são as próximas ferramentas que nós vamos falar, que vai dar diretamente naquilo que você vai aí precisar para colocar, por exemplo,
um problema de um indicador, tá bom? Pessoal de Araguaiana, Tocantins, um abraço. Quais ações mais eficazes para superar o clima organizacional ruim, aliado à desmotivação da equipe como gestor e o gerente? O que os colaboradores podem fazer juntamente com o gestor, visto que entre os colaboradores o conflito está alto? Bem, então vamos lá. Tem algumas empresas que elas realmente dão todo o aporte necessário para identificar a pesquisa de clima. Então, na pesquisa de clima organizacional, se você colocar isso, de certa forma, mas depende muito da pesquisa também, se ela vai direcionar isso. Olha, nesse ponto, é interessante você ter aí uma intervenção ou um bate-papo com a área de recursos humanos, tá bom? Mas de uma forma muito simples e colocar ali alguns problemas que estão ocorrendo. Tá? É um caminho, porque a área de recursos humanos, ela é totalmente inerente ao problema, ela está fora da situação do dia a dia. Então, e ela é responsável por dar essa solução ou levar a direção da empresa alguns problemas corriqueiros. Então, o RH é uma porta muito interessante, tá bom? Bom, pessoal, vamos prosseguir da nossa aula aqui. Nós temos, então, agora algumas ferramentas de gestão. Quando eu falo ferramentas de gestão, são as ferramentas que você busca o problema em si, identificar a causa de imediato de um problema, de um indicador não alcançado, de um problema que eu projetei no planejamento estratégico e eu não estou alcançando. Então, nessas ferramentas aqui, nós vamos identificar. Aquelas ferramentas que nós falamos para o diagnóstico organizacional são ferramentas específicas para coleta de informações. As ferramentas de gestão é para análise do problema e identificar a causa do problema, a causa fundamental do problema. Então, para isso, então, o que nós temos? Essas ferramentas, se forem utilizadas de forma criteriosa, vão auxiliar a gestão na tomada de decisão e também, dificilmente, a empresa vai precisar novamente de consultorias. Por que eu digo isso? Quando eu tenho aqui pessoas que conhecem e conseguem fazer o PDCA rodar dentro da empresa, fazer um brainstorming, fazer um diagrama de Chikawa, e esses dois aqui estão muito próximos. O fluxograma é outra ferramenta. Aí depois tem o Pareto, checklist, formulários, histogramas, estratificação, gráfico de controle, todas as ferramentas aqui que você utiliza planilhas. Mas essas quatro aqui é o que nós vamos falar. São as ferramentas que eu falo que você precisa ter um pouco mais de habilidade. As outras ferramentas de diagramas, checklist, histogramas, é muito voltado mais planilhas. Mas o que vai fazer toda a diferença é você trabalhar, saber implementar esse tipo de ferramentas, tá bom? Como conduzi-las dentro de um diagnóstico organizacional. No caso aí, são ferramentas que vai auxiliar na consultoria para a identificação de um problema específico. Primeiro que nós vamos falar é o PDCA. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu tenho certeza que vocês já viram isso. Planejamento, execução, verificação e ação. Aí, pessoal, digo a vocês, com a minha experiência, quantas vezes eu trabalhei em empresas que eu falava assim, vocês conhecem planejamento? Vocês já rodaram um PDCA? Sim, nós já fizemos um PDCA. Aí o que acontece? Sabem que 60% do tempo de um PDCA é utilizado no planejamento. Aí depois vem a execução, verificação e padronização. Mas 60% do tempo do PDCA é utilizado para o planejamento, que é o problema, observação, análise e plano de ação. E quantas vezes você sai de uma reunião, aonde já tem a seguinte situação. Olha, o problema é para ontem, ser resolvido ontem o problema. Então você já sai dando tiro para todo lado. Você pula essa etapa. É o erro primordial de todo... Eu acho que eu já cometi esse erro.
Eu não tinha muito, eu tinha lido isso, achei que era simples, mas não. Quando você começa a analisar todos os problemas, todos os fatores, você começa a pular. Por quê? Porque a pressa que a empresa coloca em você, faz você pular essas regrinhas básicas. E quando você pula, você comete erros, enganos. Então, toda vez que alguém me passa um PDCA para fazer, para rodar dentro da empresa, eu pego todas as informações primeiro, vou atrás de todas as situações de problemas, identifico o problema, avalio. Tem problemas que não tem ainda formatado ele, então eu preciso o quê? Avaliar mês a mês aquele problema para ver como que ele acontece, para então fazer uma ação sobre aquilo. Ter uma análise daquele problema. Agora, imagine você saindo de uma reunião onde você entra para entender o que está acontecendo e você sai como responsável de um PDCA e aí você sai dando um tiro para tudo quanto é lado, porque o PDCA, o problema é para ontem, a solução do problema. Esse é o maior erro que o consultor não pode errar. Se ele errar, a ferramenta fica em segundo ou terceiro plano. Tá? Outra situação que também é bastante interessante e fácil de trabalhar é o brainstorm. O brainstorm, conhecimento como tempestade de ideias, cerebral, é utilizado para auxiliar o grupo e criar tantas ideias possíveis. O coordenador deverá incentivar todos os participantes a expressarem suas ideias livremente, todas as ideias deverão ser anotadas, agrupadas, né? Todas as contribuições devem ter o mesmo peso, mesmo sendo um diretor ou gerente. Cuidado com as presenças de diretores, gerentes, supervisores, geralmente direcionam decisões. É aqui que eu vou tocar no ponto nevrálgico aqui. Por quê? Porque quando você domina essa ferramenta, e quando tem um gerente na área, um diretor na área, e você começa a investigar os problemas, começa a colocar no ar, esses diretores e gerentes são os primeiros a levantarem a mão e começar a direcionar a causa do problema. E aí cabe a você, consultor, a ouvi-los, claro, sem sombra de dúvida, e colocar aquele post-it, aquele papelzinho amarelo, autocolante, e fazer a sua parte. Cada um vai ter que contribuir com isso, e cada post-it é igual ao outro, nenhum vai ter um peso maior que o outro. Então, ou seja, aquele que o diretor colocou do gerente vai vir no mesmo pacote e todos terão o mesmo peso. Então, quando você coloca toda a metodologia, acaba-se o problema. Percebe? Não é a ferramenta que não é boa, é a maneira de você conduzir o processo que pode ser diferente. A outra que nós temos é a ferramenta de Ishikawa, né? É a mesma coisa, e aqui eu já direciono método, máquina, medidas, meio ambiente, mão de obra, material, associado a essas informações. Eu posso fazer também um brainstorm para cada situação que eu elencar aqui, ou identificar. Da mesma forma, cuidando com a presença de diretores e gerentes. Eu já tive na presença até o presidente da empresa participando de uma rodada de um brainstorm. Foi complicado, mas a metodologia ganhou, tá bom? Outra situação para a gente finalizar é fluxograma. Pessoal, simples, fácil, início, identificação do problema. Quando você coloca dessa forma, fica fácil e aí tem as situações sim ou não, onde você resolve o problema ou não, até o final. Quando você faz um fluxograma simples, você pode até evitar problemas com instruções e procedimentos. Então, você pode substituir instrução de trabalho e procedimentos quando você adota um fluxograma. Então, o fluxograma é uma excelente ferramenta para desenhar processos e avaliar processos, tá bom? Então, quando você utiliza muito bem essas ferramentas, olha, grande parte dos problemas que você identifica dentro do planejamento estratégico, o indicador não está alcançando algum problema, são essas ferramentas que você vai dar todo o aporte necessário para que elas rodem envolvendo várias áreas, várias gerências, até chegar no problema causa. Tratou a causa, acabou o problema, tá bom?
o roteiro para a realização de um diagnóstico voltado para a estratégia. Por que eu tenho a estratégia? Porque a estratégia está toda, a empresa inteira está voltada dentro da estratégia. Mas quando eu faço um diagnóstico, eu tenho algumas percepções dentro da estratégia que é muito importante mesmo. Faz todo sentido quando eu faço um diagnóstico, olhar a estratégia. Nós vamos ver aqui por que isso faz sentido. As avaliações das informações é preciso elaborar um caminho a ser seguido, gerando o máximo de informações possível para o relatório, que é o conhecimento das pessoas. Que as pessoas têm o conhecimento, elas detêm informação. Dependendo da abrangência, utilizamos apenas um consultor interno ou externo, depende da abrangência e da complexidade. Com custos reduzidos, ou nomear ou contratar um grupo de consultores quando o foco for mais abrangente. Porém, os custos serão condizentes com o esforço a ser realizado. O ideal aqui, pessoal, quando você tem uma equipe de consultores ou 3, 4 pessoas lá que tem um perfil consultivo, o legal é quando a empresa contrata uma empresa consultora, trabalham em conjunto, a partir da segunda vez, muito provável que você não vai precisar contratar novamente a consultoria, porque essa equipe vai estar treinada e capacitada para tocar outras consultorias dentro da empresa, tá bom? Então, é muito mais interessante você ter ali, no primeiro momento, as duas, externa e interna, e depois, no segundo momento, só a interna dá conta do recado, tá certo? Para isso, então, avaliação do ambiente interno e externo. Então, a matriz SWOT faz toda a diferença. Então, no roteiro do diagnóstico, eu preciso, eu tenho que acrescentar as avaliações dos meus recursos. Então, olha só, eu tenho a matriz SWOT, onde fala dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Porém, eu tenho que associar o quê? Os recursos da empresa estão realmente a ponto de fazer essas intervenções, tanto financeiro, material, tecnológico, qualidade, está tudo em recursos. Às vezes a empresa está dizendo que eu não estou vendendo, mas ela não está entregando, ela não tem condições de produzir mais. Avaliação das competências das pessoas, avaliação de domínio, aí eu estou falando de patentes, eu estou falando de parceiros, a própria imagem da empresa, território abrangente onde ela está atuando, comprometimento da direção e comunicação. A divulgação, por exemplo, o planejamento estratégico ele é divulgado no âmbito estratégico, tático e operacional. Se você for perguntar para o diretor da empresa, ele diz que sim. Mas quando você vai lá no funcionário, lá no colaborador, ele entende que isso faz parte de um planejamento, que se ele cumprir essa determinação, isso vai alcançar os nossos objetivos. Ele sabe disso. Você está casando uma informação estratégica com o operacional, para verificar se realmente ele entende dessa forma. O ideal é que aconteça assim. E outra coisa, a comunicação acontece entre eles, poxa, legal, nós conseguimos a nossa meta, alcançamos os nossos objetivos esse mês, e o mês que vem, vamos nos preparar. Então, isso faz todo sentido quando nós temos aí uma avaliação diagnóstica, onde eu posso avaliar o planejamento estratégico dentro de uma matriz SWOT. Eu tenho que agregar essas informações na matriz SWOT. Você imagina a empresa querendo vender mais, mas ela não consegue produzir. Então, ou seja, por que ela não está vendendo? O parque dela é pequeno, tecnologicamente defasado. Então, por isso que você vai ter que analisar esses fatores além da matriz SWOT. Outra situação, dentro da estratégia, é um conjunto de decisões e ações que, realizadas, darão uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Claro, as ações de RH estão alinhadas. Olha, quando nós falamos ações de RH, por quê? Porque a empresa ela é movida por pessoas. O planejamento estratégico está alinhado com a gestão das pessoas. O negócio da empresa está alinhado. Os objetivos e práticas empresariais estão alinhadas com as ações de RH. E por quê? Imagine se o gerente coloca pessoas que não têm a capacidade de autodesenvolvimento ou de levar as pessoas a vender aquele produto.
Então tem que estar todo ele alinhado, ajustado com o plano estratégico. O plano estratégico tem que estar alinhado com aquilo que eu posso produzir, com aquilo que eu tenho a capacidade de vender. Eu tenho a capacidade de vender aquele produto mensalmente de janeiro a dezembro, ou de janeiro a janeiro. Tem produtos que eu vendo mais no verão do que no inverno, ou vice-versa. Como que é a minha estratégia nesse momento? Então, isso faz todo sentido quando você coloca essas pessoas, a análise dessas pessoas, e aí você foca mercado, negócio. Talvez eu preciso também ter outros negócios, uma linha de negócio diferenciado para verão e para inverno, senão a empresa para. Ou ela fica no vermelho naquele período. Então, isso faz todo sentido quando você faz essa análise, certo? E para isso, então, dentro do roteiro, avaliação e estratégia. A estratégia está alinhada com as decisões relacionadas com o quê? O ramo de atuação da empresa. Ao portfólio de produtos e serviços oferecidos, é aquilo que o cliente quer? Isso aqui realmente é aquilo que o cliente estava precisando? Será que não precisa de mais alguma coisa? Será que eu posso ampliar meu portfólio de produtos? A minha tecnologia adotada, pessoal, a tecnologia é volátil. Toda hora está tendo acomodação, está tendo atualização, sistemas e sistemas, mudança de sistemas, upgrade de versões. Isso me dá cada vez mais condições de buscar no mercado algo diferenciado, tá? Vamos voltar aqui. E aí, então, mercado atuante. Se o mercado tem condições de comprar teu produto, grandes decisões de marketing, finanças, desenvolvimento de produção e a estrutura comercial. Tudo isso tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos. E se não estiver alinhado, alguma coisa pode escorregar ali e não acontecer aquilo que todos querem, que objetivos e metas cumpridas. E isso não é difícil de ocorrer, tá bom? Agora, relacionado à estrutura, diagnóstico relacionado à estrutura da empresa. Quando eu falo a estrutura da empresa, eu estou olhando a empresa como um organograma. E aí, como isso se dá? Como isso acontece? E o organograma, ele tem que ser favorável ao diagnóstico, mas tem organogramas que não, que é rígidos, pesados, e isso você consegue identificar no diagnóstico. Então, dessa forma, o roteiro para a realização do diagnóstico, dentro da avaliação da estrutura organizacional, é formado pelas atividades de uma organização, são divididas e organizadas e coordenadas. A estrutura deve ser ágil, então toda a estrutura, ela deve ser ágil, flexível e versátil. Não sobrecarregando uma área em relação à outra quando há descompasso. Executivos possuindo mais poderes que os demais devem puxar para si grande parte de responsabilidade dos processos que compõem a empresa, inclusive o orçamento. Isso aqui é um perigo, pessoal. E por que eu falo para você que é um perigo essa situação? Porque quando você tem um diretor pesado, dentro dele tem mais pessoas, o orçamento está todo dele, só que outras áreas, outra diretoria fica deficiente de pessoas e orçamento. E a máquina, a empresa é uma engrenagem. E essa engrenagem tem que ser dividida igualitariamente. Talvez a minha área não precise de um orçamento tão, né? Mas eu preciso ter meu orçamento, preciso ter a minha condição de avaliar, de mudar as pessoas, de ampliar as atividades para poder oferecer algo diferenciado. Então, isso tem que ter uma empresa muito mais flexível, tá bom? Dentro desse roteiro, outra situação comum nas empresas é de possuírem uma estrutura extremamente pesada, com muitos níveis de decisão. Ou seja, eu tenho presidente, vice-presidente ou diversas vice-presidentes, né, gerando gargalos, tem diretores, depois tem assessores jurídicos, aí vai. Chefe de departamento, gerentes, nos processos de produção, compra, suporte e gestão. Não é regra, mas empresas com essa característica possuem perfil familiar.
Por quê? Porque eu quero dar essa condição à minha empresa. E ela tem uma estrutura formal e informal. Então, quando eu falo para vocês que ela tem uma estrutura formal e informal, a estrutura organizacional, ela tem essas características. Por exemplo, eu era consultor, mas eu não tinha isso dentro da estrutura. Então, era uma atividade informal, mas muito importante. Então, nós temos que identificar esses tipos de estruturas dentro da organização. Claro que a formal é aquela que está dentro do organograma. E é fácil de identificar, fácil de avaliar. E a informal é aquela que é importante, porém, às vezes, você não consegue avaliar. Mas ela é muito importante. Nós temos que ter ideia, dimensão disso. E a empresa não pode ser pesada. Eu não posso ter mais chefe do que índio. Eu preciso ter um equilíbrio disso dentro da estrutura organizacional. Se eu não tiver esse equilíbrio, realmente vai ser complicado as coisas acontecerem. Um diagnóstico muito mais interessante. A própria cultura organizacional, o conjunto de propriedades e ambientes de trabalho percebidas pelos funcionários, transformando-se em forças importantes que influenciam o comportamento de todos. A cultura organizacional leva anos a ser incorporada. E aí, quando eu comentei com vocês, poderá, em 2 tempos, né, uma atitude da empresa pode levar a dar essa dificuldade da cultura. Uma vez incorporadas as pessoas que desempenham o máximo em alcançar os objetivos propostos. Trabalhar satisfeito é o sinônimo de maior produtividade e lucro. Claro, sem sombra de dúvida, todo mundo quer dessa forma e almeja isso dessa forma, tá bom? Então, mas nós sabemos que a cultura, ela é muito difícil para você chegar aonde você chegou. Então, a empresa, a partir daí, não pode errar. Se ela pisar na bola, se ela fizer algo que incomode a cultura da empresa, depois é difícil ela reerguer novamente ou mudar a cultura da empresa, tá bom? Outra situação que nós podemos colocar, então, que é o resultado. Se a empresa atende aos seus indicadores, é sinal que as coisas vão bem. Ok? É por dedução isso. Porém, se vai mal, é difícil identificar a causa raiz, principalmente se estiver gerando por pessoas. Pela falta de ferramentas específicas de mensuração, muitas empresas têm dificuldade de identificar o quê? O teu próprio financeiro, resultado de processo, equipes de trabalho, principalmente resultados individuais, gerando que agrega valor para o cliente. E não é difícil você encontrar empresas querendo solucionar alguns problemas que ela mesma não consegue enxergar. Olha, eu sei que entra certo aqui, faz tudo bonitinho, mas lá na frente tem alguma coisa errada nesse processo e ela não consegue identificar. Se você vai conversar com o gerente, nenhum tem responsabilidade por aquela situação. Ninguém quer assumir o filho feio. É aí que entra, então, um consultor interno, simples, de fora do processo, que ele vai avaliar ponto a ponto e aí, então, conseguir mapear, fazer uma rastreabilidade daquele processo, identificando pontos chaves, aonde tem gargalo, aonde tem pessoas interferindo no processo que poderia ser diferente, e as pessoas podem errar. Então, tudo isso pode ser passivo de problemas no processo, tá bom? Caso haja possibilidade de avaliação dos resultados, são analisados a rentabilidade, inadimplência, receita, despesa, produtos e serviços oferecidos, atende à necessidade do cliente. Pessoal, por incrível que pareça, se você for fazer uma pesquisa, vai surpreender. Capacidade de atrair e gerar, reter clientes, quais os principais riscos do negócio, a política de preços é adequada e outra coisa, pesquisa de satisfação. Aí, às vezes, fala assim, poxa, mas eu não consigo fazer pesquisa de satisfação. Olha, quando o cliente for na sua loja, quando o seu funcionário for atender um cliente, põe um papelzinho, ó, simples, rapidinho, a informação que vier vai ser muito de grado para você mudar todo esse processo. Aquilo que o cliente tem em mente, que ele olha a empresa, é aquilo que realmente você precisa mudar. Se você não mudar, realmente você vai perder clientes. Então, a pesquisa de satisfação de cliente é algo primordial dentro da organização. Bom,
Dentro do diagnóstico, nós temos a situação problema número 2 aqui, bem simples. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha experiência em diagnóstico organizacional. Nós fomos convocados, né, a buscar informações e fazer um diagnóstico organizacional na área de crédito e cobrança da empresa. E nós percebemos o quê? Como consultor interno, não tinha acesso a essa área, mas eu conhecia as pessoas e nós fomos então indagados pelo diretor dizendo o seguinte: olha, pessoal, nós estamos com um problema seríssimo, a nossa inadimplência está muito alta e as nossas perdas com contas que não vai ser recuperado é muito alto também e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, então tá bom. Então eles deram o start, o presidente e o diretor, e me deram então a incumbência de fazer um diagnóstico organizacional na área de crédito e cobrança. E fizemos então, eu peguei mais uma pessoa, trouxe mais uma pessoa para trabalhar com a gente, então fui conversar com o gerente. Primeiramente o gerente disse o seguinte: olha, eu estou com um problema sério da minha equipe. Primeiramente, minha equipe aqui é totalmente desmotivada, o pessoal são incompetentes, não vai atrás de nada, o pessoal aqui realmente é zero à esquerda e eu estou aqui praticamente trabalhando sozinho. Falei, poxa, então assim o pessoal não contribui com nada a sua equipe, uma equipe até pequena, uma equipe de, acho que de 15 funcionários. Não é possível, não. Você vai ver, você vai conversar com o pessoal realmente é complicado, não tem instrução. Tudo bem, então vamos fazer um trabalho. E começamos a fazer o trabalho e o gerente disse o seguinte: quero participar de todas as reuniões. Falei, não, perfeito. Então começa aí a pressão sobre em cima do consultor. Eu quero participar de todas as reuniões, sem sombra de dúvida. Agora, eu vou colocar as regras do jogo. Quando o consultor coloca as regras do jogo, pode ser o presidente, pode ser o diretor, pode ser o gerente, não tem problema. Ele entrou na reunião, ele entra dentro da regra. Se ele não gostar, olha, sai ali, não tem problema, o trabalho continua. E nós identificamos muitas coisas. Primeiramente, as pessoas não sabiam qual que era a meta dela. As pessoas não sabiam se a inadimplência era da responsabilidade dela o indicador e qual que era o papel dela, qual que era a meta da empresa. E essas informações, então, eu fui buscar com o gerente. E o gerente não tinha essas informações. Ou tinha, mas não quis me passar. Então fiz o seguinte para o pessoal: olha, pessoal, então o nosso gerente não tem e nós vamos buscar essas informações no mercado. E nós buscamos as informações e trouxemos as informações na reunião. Todo mundo se desdobrou, trouxe as informações. Aí veio a segunda pergunta: pessoal, essa inadimplência que está estourando aqui, que a meta era 6, está em 10, ela vem de pessoa física ou pessoa jurídica? Aí todo mundo: a gente não sabe, então vamos procurar a nova atividade. É saber se essas inadimplências eram pessoa física ou pessoa jurídica. Aí foram novamente olhar informações, aí tiveram mais dificuldade. O gerente já não fazia parte mais da reunião, porque já saiu fora daquilo que ele queria conduzir. E aí o que acontece? 60% da inadimplência era pessoa jurídica e apenas 40% pessoa física. E a pessoa física era que a equipe trabalhava, mas a pessoa jurídica também eles trabalhavam, mas era aquilo que o gerente determinava. Em cima da pessoa jurídica, fiz a segunda pergunta: é agente público ou agente privado? Aí que nós descobrimos o pulo do gato. Por quê? Porque a inadimplência, 80% era pessoa jurídica pública. Ou seja, prefeitura, hospital, colégio, E o outro era privado. Então, se você analisar, a equipe estava trabalhando redondinho. Agora, por que o gerente não colocava essa carteira para os funcionários cobrar? Porque ele achava que isso era incumbência do gerente. Negociar com prefeituras, negociar com colégios, com hospitais, isso era dele. Não sei se ele tinha alguma vantagem. Aí, então, o que acontece? Relatório montado. Opa, a maior inadimplência é causada pelo próprio gerente, que não distribui a carteira de clientes, ficando com ele praticamente 70%, 60% de toda a inadimplência. A equipe dele, toda ela motivada para fazer o negócio acontecer, mas o gerente realmente não deu
a atenção necessária. Tá bom, pessoal? É um exemplo que eu gostaria de dar para vocês de consultoria que começou com a gerência, terminou sem a gerência e o relatório foi para a diretoria e para a presidência, que depois foi trocado esse nosso gerente, tá bom? Temos agora um momentinho de pergunta aqui, pessoal. Fique à vontade para fazer suas perguntas, mas eu acho que eu tenho algumas perguntas aqui, já vou começar a responder já. Pessoal de Araguaiana, Tocantins, um abraço a vocês, né? Qual é a sugestão para que o ciclo PDCA e as demais ferramentas apresentadas não sejam banalizadas e não estejam meramente figurativas nas atividades das equipes? Legal, boa pergunta. Primeiramente, você tem que entender a ferramenta. Colocar dessa forma que eu coloquei a vocês, 60% é na investigação. O PDCA é 60% na investigação do problema. E muitas vezes eu vejo saindo da reunião, como eu disse a vocês, já com o problema e a solução lá na frente que eu tenho que fazer. Eu não tenho tempo de pensar. Errado. A empresa que faz isso, ela não compreende, ela não entende. Para ela, a pressa é muito maior, né, do que a própria solução definitiva do problema. Você vai perceber que se você fizer isso, você vai atuar apenas no problema, o efeito, mas a causa vai estar lá. Então, estude, faça um treinamento. Se é uma empresa grande, traga um treinamento em company com as ferramentas de gestão. Mesma coisa acontece com o quê? Com o plano de ação, mesma coisa acontece com o Ishikawa. Todas as ferramentas, brainstorm, elas bem elaboradas, bem conduzidas, são excelentes e não tem diretor, gerente que vai dizer que a ferramenta não é boa. Outra aqui, vamos lá. Como evitar o voo de galinhas, né? Ou seja, como fazer com que a equipe internalize e busque a melhoria contínua? Perfeito. Se você tem uma equipe de melhoria contínua, é interessante. Quando você tem uma equipe de melhoria contínua, você acaba treinando, capacitando e dá para ela autonomia. A partir da hora que você deu autonomia a ela, elas vão começar a repensar se aquilo realmente é bom ou não é bom. Por quê? Vai fazer com que elas produzam, avaliem áreas diferentes. Não é só melhoria contínua da minha área. Eu preciso ter uma equipe de melhoria contínua envolvendo outras áreas também. Na empresa onde eu trabalhei, nós tínhamos uma equipe de melhoria contínua de em torno de 10 pessoas. Claro que a gente não trabalhava com os 10. A gente trabalhava sempre 2, 3, mas de diversas áreas. Por exemplo, teve um problema na minha área, eu não participei. Por quê? Porque eu estou dentro da área, né? Então, se eu estou dentro da área, eu posso interferir. Então, é nomeado 2, 3 consultores para avaliar o problema que passa pela minha área. Percebe, então, que é interessante você ter uma equipe treinado, capacitado. E outra coisa, quando você tem uma equipe de melhoria contínua, perceba que a partir da hora que der resultado, quando você fala voo de galinha, né? Parece que bate asas, eu não vou. Se você dá autonomia a essa equipe, o medo é de você dar autonomia e ela explodir, né? Fala, nossa, que legal. O que vai acontecer agora? Esse pessoal conhece barbaridade. Então, são coisas que nós tenhamos que realmente avaliar, identificar e fazer com que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Não é crescer salarialmente, não. É crescer, dando condições da pessoa, reconhecendo que aquela pessoa é uma ótima pessoa. De repente, essa pessoa não é boa, legal, ó, valeu a sua experiência, mas treine, capacite essas pessoas. Eu, quando fui treinado e capacitado, tive também as minhas dúvidas, mas eu só consegui tirar as dúvidas, amadurecer, fazendo dia a dia da organização. Teve um diretor que disse o seguinte: Rinaldo, por que você não faz isso, isso, isso? Eu falei, poxa, mas eu vou interferir na área do gerente. Eu quero que você interfira. Eu quero que você interfira lá. Por quê? Porque já faz 2, 3 meses que eu estou pedindo para o gerente e ele não consegue trazer essa informação, não consegue fazer isso. Mas eu quero que você vá lá, eu quero que você faça e, por favor, eu estou aqui para qualquer coisa que acontecer. Ou seja, o diretor me deu carta branca para ir na área, fazer todo o levantamento necessário e aconteceu. Envolvi mais umas 3, 4 pessoas da área dessa gerência,
As pessoas ficaram com medo de passar as informações. E eu falei assim para eles, olha, não precisa ficar com medo, que é o diretor que me nomeou para fazer isso. Mas acontece que você depois vai embora, a gente vai ficar aqui com o gerente pode... Falando, não, fique tranquilo, que não vai acontecer nada com vocês. E realmente não aconteceu. Levantei as informações, passei tudo para o diretor. O gerente quis conversar comigo no particular, falou, queria saber por quê. O presidente assim determinou. E aí o que aconteceu? Ele foi para a rua. Por quê? Porque era incompetente também. Então, assim, o diagnóstico ele vai servir para muitas coisas, mas você precisa ter também a carta branca da diretoria. Eu preciso ter uma sinergia. Caso contrário, imagina você bater de frente com o diretor ou com o gerente, aí depois você fica na linha de tiro. Por isso que a empresa tem que... Isso é de cima para baixo, top-down, tá bom? Pessoal, eu vou... Se puder, a gente fica a tarde inteira aqui falando, a noite inteira falando sobre isso, porque tem N informações para passar para vocês, tá certo? Mas a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto, tá bom? Recapitulando um pouco a nossa história, o que nós vimos hoje, falamos um pouco aqui sobre o diagnóstico organizacional, papel do diagnóstico, a importância do diagnóstico, das pessoas que realizam. Às vezes você diz o seguinte, poxa, eu acho que na minha empresa o diagnóstico não dá certo. Dá certo. Às vezes você não tem a pessoa certa para fazer um diagnóstico. A pessoa treinada e capacitada para realizar um diagnóstico. A empresa deve ter aí 2, 3 pessoas com essa incumbência de qualquer momento realizar. Não estou dizendo que ele tem que ficar full time como consultor dentro da empresa, mas ele deve estar ali fazendo a sua atividade e a qualquer momento, olha, Reinaldo, você está sendo nomeado por 2, 3 semanas, 30 dias, fazer essa atividade aqui. Legal, ótimo, é um reconhecimento, é muito bom isso. As empresas, elas buscam esse tipo de profissional dentro da organização, tá bom? Outra coisa que nós vimos também é os objetivos do diagnóstico. Nós temos que avaliar todos os objetivos que nós colocamos aqui. Eu preciso fazer uma matriz SWOT? Preciso, mas eu preciso também identificar se a empresa tem condições de implementar, de fazer todas aquelas mudanças necessárias. As próprias ferramentas que nós colocamos, de você buscar as informações, ela é muito utilizada pelo consultor. Todo e qualquer consultor externo que entra na empresa, ele vai fazer uma análise SWOT da sua empresa. Ele pode até não demonstrar isso para a presidência, mas ele faz uma análise dizendo, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui a empresa tem de bom, isso aqui não tem de bom. Por quê? Porque é o papel dele fazer isso aí e aí verificar se o que a empresa está querendo realmente condiz com aquilo que ela é. É a ferramenta de auxílio à gestão. Se você tem um problema dentro do seu processo, aquele produto está saindo errado, você não vai usar uma entrevista, um questionário, você vai usar um PDCA, o Ishikawa, brainstorming, vai coletar as informações, você vai usar todas aquelas ferramentas planilhadas, se você tem. Olha, por quê? Porque através disso aqui eu vou começar a ter uma trilha de informações até chegar na minha causa principal. E a causa principal pode chegar em pessoas não treinadas, não capacitadas. Às vezes as pessoas têm uma boa vontade de fazer, mas não é competente para fazer aquela atividade. É a mesma coisa. Eu preciso de um padeiro, mas eu tenho uma pessoa, meu vizinho, ele quer ser padeiro, ele vem trabalhar aqui. O pão dele vai sair bom? Eu acho que não, mas ele tem uma vontade de ser padeiro. Vontade é uma coisa, você saber fazer é outra. Então você precisa ter as pessoas certas no lugar certo. E grande parte dos problemas que ocorrem estão nas pessoas, tá bom? Também o roteiro para a realização do diagnóstico voltados para a estratégia e o roteiro voltado para a estrutura organizacional, que ela não pode ser pesada, a estrutura precisa ser leve. E se você identificar dentro de um diagnóstico que a estrutura é pesada, a estrutura da tomada de decisão, quando você pegou um funcionário, o funcionário disse o seguinte, eu cheguei a essa conclusão, porém eu tenho que passar para isso, demorou 2 semanas para tomar a decisão, a estrutura é pesada, tá bom? Pessoal, é um prazer estar aqui, falar com vocês sobre esse tema, que eu gosto muito, mas eu estarei aí
a seu dispor aí da nossa aula atividade, tá certo? Até mais, um abraço.